Olá, pessoal. Vamos para a nossa 14ª aula de matemática, 14ª atividade, medindo comprimentos. Perímetro. Perímetro é a medida observada em figuras geométricas planas. É definido como a medida do contorno de uma figura geométrica, portanto, é uma medida de comprimento. Nós já falamos em medidas numa aula anterior. O método usado para obter o perímetro de uma figura varia de figura para figura. A maneira mais óbvia de encontrar esse comprimento é medir com a régua. Então, nós temos aqui alguns instrumentos de medida. Régua, trena, metro são instrumentos que nós utilizamos para medir comprimentos ou qualquer objeto que possa ser usado para esse tipo de medida. Vamos lá entender um pouco na prática como que funciona o perímetro. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas de seus lados. Vamos entender isso então. É possível usar essa propriedade para todo polígono, uma vez que os lados dos polígonos sempre serão segmentos de reta. Então é possível medir com a régua, né, o comprimento desse segmento. Nós temos aqui um polígono, né, uma figura de 4 lados, e nós temos as medidas desse polígono. Como é que nós fazemos para determinar o perímetro dessa figura, ou seja, a medida do contorno, que neste caso aqui está em azul escuro, foi destacado pelo azul escuro. Como eu faço para determinar a medida do contorno dessa figura? Então vamos lá. O perímetro do quadrilátero é uma figura de 4 lados, por isso um quadrilátero. Com os lados medindo 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros, certo? Possui um perímetro igual a 2 mais 3 mais 5 mais 6. 2 mais 3, 5 mais 5, 10 mais 6, 16 centímetros. No caso aqui, a unidade de medida utilizada foi o centímetro, mas eu posso medir áreas maiores. Por exemplo, eu posso medir perímetros maiores. Por exemplo, como o perímetro de um terreno, perímetro da quadra, de um campo de futebol, de uma sala, né? Então eu posso medir perímetros de outras regiões. Tudo bem? Vamos lá compreender um pouco mais algumas coisas. Nós temos aqui uma figura geométrica, certo? Essa figura é um retângulo. E o retângulo possui algumas propriedades que valem para qualquer retângulo. Então, esse retângulo aqui poderia ser a lousa da sala, poderia ser a quadra, poderia ser a quadra, né, do nosso bairro, poderia ser o terreno da nossa casa, poderia ser a sala da nossa casa, a cozinha, a varanda, um quintal, uma piscina, enfim, né? O retângulo. Quais são as características do retângulo, né? Dois lados com medidas iguais. Esse lado tem a mesma medida desse. Então basta eu saber uma medida. Aí eu já sei qual é a outra. Se eu souber a medida desse, eu já sei qual é a outra, certo? Por exemplo, se este lado mede 3 centímetros, este lado mede também 3 centímetros. Os lados opostos do retângulo possuem a mesma medida. Se esse lado mede 5, se este lado mede 7 centímetros, este lado também mede 7 centímetros. Como eu faço para determinar o perímetro deste retângulo, a medida do contorno deste retângulo? Eu tenho duas possibilidades. 7 mais 3, 7 mais 3, 10. Certo? 10. 7, 3, 10. Se eu tenho 10 aqui, quanto eu tenho aqui? Também tenho 10. 7 mais 3, 10. 10 mais 10, 20. Ou 7 mais 3 mais 7 mais 3 é outra opção. Ou 2 vezes 7, 14.
mais 2 vezes 3, 6, 14 mais 6, 20 centímetros. Então, eu tenho várias possibilidades, certo? Eu tenho várias possibilidades para calcular o perímetro de um retângulo. Vamos agora a um outro exemplo, um quadrado. Qual é a propriedade do quadrado? O que eu sei do quadrado? Ele tem 4 lados de medidas iguais. Os 4 lados do quadrado possuem a mesma medida. Então, se eu tenho essa propriedade vale para qualquer quadrado. Não importa qual seja a medida, né? Os 4 lados possuem medidas iguais. Neste caso, esse quadrado aqui é um quadrado com 4 centímetros de lado. Se este lado vale 4 centímetros, este vale 4, este vale 4 e este também vale 4. Como eu faço para calcular o perímetro, a medida do contorno de um quadrado? Eu posso somar os lados e como nós já sabemos que toda soma de parcelas iguais, toda adição de parcelas iguais é uma multiplicação, o que eu posso fazer? Multiplicar, certo? Olha lá, eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou eu tenho o quê? 4 parcelas iguais de 4. Ou 4 vezes 4. O perímetro deste quadrado, a medida do contorno deste quadrado, são 16 centímetros, certo? Atividade de vocês, vamos lá para a apostila agora ver o que pede para fazer hoje. Vamos lá. Retomando, medir o perímetro, soma dos lados de uma figura. No nosso caso, são os 4 lados da sala, que é como se tivesse uma sala de 8 por 6. 8 metros por 6 metros, né? Como eu faço para medir o perímetro dessa figura, que é o contorno em azul escuro. Perímetro é a medida do contorno, a soma dos lados. 8 mais 6, quanto vale aqui? 8 mais 6. É um caminho. Ou eu posso fazer 2 vezes 8, porque eu tenho 8 aqui e 8 aqui. 2 vezes 8, 16. Eu tenho 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 16 mais 12, 28. Certo? Olha lá, retomando. 8 mais 6 mais 8 mais 6. É um caminho. Ou 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12. 16 mais 12, 28. Como é uma sala, a unidade de medida aqui foi metro. Então eu tenho quantos metros aqui? 28 metros, certo? A unidade de medida utilizada aqui foi metros. Aqui nós temos 2 exemplos de 2 salas que o pedreiro precisa colocar rodapé. Rodapé é aquele acabamento do piso que coloca em volta. Então eu tenho uma sala de 4 por 4. Aqui eu tenho o quê? Um quadrado. E uma sala de 3 por 7. Eu tenho um retângulo. Vamos lá. É essa atividade que vocês farão hoje, calcular o perímetro. Calculem aqui o perímetro dessa sala. Bom trabalho!